Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Boa noite, irmãos e irmãs. Que Deus abençoe a todos. Alguém ficou com alguma dúvida da aula passada, não entendeu algo? Se alguém tiver alguma dúvida, não entendeu algo, sinta-se à vontade. A gente estava explicando sobre os tipos de água, né? Que a gente explicou na aula passada. Explicamos o tipo de água que a gente chama de tahur, que significa puro, e também ele purifica. Então ele não é só puro em si, como também ele purifica. A gente explicamos o tahir, que é aquele que é puro em si, mas ele não purifica. E depois explicamos o que? Sujo, ou seja, aquela água suja que não purifica e só pode ser usada em alguma necessidade extrema, como a gente viu. Só alguns detalhes que a gente não deu tempo da gente falar. E depois o autor vai explicar sobre alguns recipientes que a gente não pode fazer o wudu. Não quer dizer que vai invalidar o wudu, mas é o que? Pecado. A pessoa fazer o que? O wudu com recipiente de ouro, de prata. Ou seja, a ablução é correta, mas a pessoa está o quê? Pecando em fazer a ablução, ou seja, em colocar a água nesses recipientes. Como a gente viu que o profeta que passou por ele proibiu isso. Então isso é muito importante que a pessoa saber. Só tem alguns detalhes, não é no geral. Sim, tem alguns detalhes. Alguém tem alguma pergunta? Não entendeu algo? Sinta-se à vontade de perguntar. Aqui no Facebook não tinha nenhuma pergunta, nem no Zoom. No Instagram também a gente está online. Então vamos começar. Bismillah, walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin وعلى آله وصحبه أما بعد. Louvor a Allah, que a paz de Deus esteja sobre o profeta Muhammad, seus familiares, seus companheiros. Amém. A gente viu, irmãos e irmãs, que tem tipos de água que a gente pode fazer a nossa ablução, o nosso abdesto. E vimos que na escola a água sendo roubada, uma água tirada à força, ela não serve para ablução, porque você conseguiu ela de forma ilícita. Então também tu não pode fazer a ablução, que é esse ritual religioso para rezar as orações que você quiser rezar. E a gente viu também outro assunto, é sobre outros tipos de água, como a Zamzam, que é uma água sagrada, abençoada, que Deus o Altíssimo concedeu para o profeta Ismael, que é paz de Deus sobre ele, e para sua mãe, Agar, no meio do deserto de Parã, ou Pará, que é onde fica Meca, que foi citado em Gênesis, no capítulo 21. Capítulo 21, versículo 19. Que Deus concedeu esse poço para o menino. Ele era ainda um bebê, um menino, que era o profeta Ismael, que a paz de Deus sobre ele. Então, essa água na escola tem duas narrativas dentro da escola. Se é permissível ela, sem nem algo detestável, ou seja, somente permissível como toda água, ou ela é permissível
mas é detestável por causa que ela é feita só para beber e não para fazer a ablução. Mas o correto na escola é a primeira opinião, que ela é permissível para a pessoa fazer a ablução. E a gente pode falar não é aconselhável, não é recomendado a pessoa lavar algo com essa água. Porque é uma água que é abençoada, como o profeta fala. É uma água que é abençoada, esse poço. E a gente sabe que esse poço se encontra na casa de Deus, na mesquita de Meca, aquela que a gente vê na televisão. Lá se encontra esse poço. Então, é uma água abençoada, é uma água que o profeta fala que tira as doenças, cura as doenças, ela cura. É uma água que o profeta fala que as súplicas são aceitas por ela, ou seja, quando você toma ela, a súplica que você fizer durante você tomando ela ou depois, será aceita. Então tem vários benefícios essa água, tem vários benefícios. Então essa água dentro da escola, ela é permissível a pessoa fazer a ablução. Por quê? Porque o profeta, num dito narrado pelo Ahmad, o imã, ele mesmo narrou esse dito, que o profeta recebeu água, Zamzam, ele tomou dela e fez a ablução. E é um dito correto, ou seja, ele tomou água da Zamzam e também fez a ablução. Então é uma evidência clara que pode fazer a ablução com essa água, principalmente quando a pessoa não tem outra água a não ser a água Zamzam. E também o que a escola fala que é detestável é a pessoa lavar com essa água. Por quê? Porque é uma água abençoada que Deus concedeu para o profeta Ismael, que é fazer sobre ele, uma bênção de Deus, e um poço sagrado. Então, por causa disso é detestável a pessoa limpar alguma sujeira com essa água. Isso é a escola, como citou o autor. E a gente também aqui ele cita o autor uma coisa que é interessante. Isso aqui, na verdade, é para todas as escolas, que só fica detestável algo, irmãos e irmãs, quando a gente tem outro algo. Como assim? Só é detestável isso, de fazer tal coisa, se eu tiver outra opção e não fizer. Mas agora, se eu não tenho outra opção, a não ser usar isso, não se torna detestável. Então é importante a pessoa saber disso. Isso é uma regra. Tem coisas que são detestáveis se tiverem outras coisas que a gente pode utilizar. Então, nessa situação fica detestável. Mas quando tem só essa água, não é detestável. Por quê? Porque você não tem outra água para fazer por exemplo, a ablução. Tem só essa água. Então é na hora que a gente necessita. Se a gente necessitar dessa água, não se torna detestável. Não se torna detestável. Que nem a gente citou, a água do poço. A água do poço é um exemplo disso. Se tiver outra água com a água do poço, e tu usar a água do poço que está dentro do cemitério, como a gente viu, a gente fala detestável como você chama essa água, de você fazer. Porque você tinha outra, porque não fez com outra. Mas se tem só essa água, não é detestável, não é detestável. Isso que eles querem dizer. Então aqui também ele fala que não é detestável usar a água Zamzam, por causa do dito que a gente citou, do Ahmad, a não ser para limpar a sujeira. Para limpar a sujeira é detestável a pessoa usar a água Zamzam. Depois a gente citou isso que a gente já explicou. Isso aqui tá, para quem quer voltar, eu até separei aqui. Para quem quer anotar, isso é interessante, é uma dos lugares que aparece o nome de Meca, que é Gênesis 21 e o versículo 19. E abriu Deus os olhos dela,
e ela viu um poço de águas, ela, Agar, e foi encher o odre de água, um recipiente que ela tinha, e deu de beber ao menino. Então esse é o poço que a gente fala, que Deus Altíssimo que concedeu para o profeta Ismael e a mãe dele. O anjo também que é citado no capítulo 17, a gente acredita que é o anjo Gabriel que veio falar com ela. E chamou o anjo de Deus, Agar, desde o céu, dizendo a ela: o que tens, Agar, não temas, porque Deus ouviu a voz do menino do lugar onde estava. Ou seja, estava chorando. E no capítulo 20 também fala sobre Parã. E estava Deus com ele, com o menino, o qual cresceu e habitou no deserto de Parã, aprendendo o manejo do arco no deserto de Parã. É citado que 2 vezes. O deserto de Parã é em Meca, é o capítulo 20. Então é essa água que a gente está falando, esse poço que foi aberto para o profeta Ismael, que era um menino ainda, é esse poço que a gente fala que é permissível que a pessoa fazer o que? A ablução. Que tem muitas pessoas que acham que não é permitido. Se o profeta que passou sobre ele o que fez, então é uma evidência o que? Clara. E agora podem falar, mas o tio do profeta, o Abbas, ele o que proibiu as pessoas o que de se banhar nesse poço, ou seja, de pegar água desse poço para se banhar. Primeiro, essa narrativa não é o que correta, mas se fosse correta, os sábios explicaram ela. Ali ele estava proibindo por causa do que? Da multidão de pessoas que se encontravam no local. Então, para não que acabar tendo o que? Uma multidão, a água em si, então ele falou o que? Para não se banhar naquela parte, até para não trazer o que? Muita multidão no local. Então foi por causa disso que ele o que? Proibiu. E mesmo ele proibindo, se tem uma evidência que o profeta fez com água Zamzam, então a evidência, o que o profeta, o que passou sobre ele, falou. Se essa narrativa, como a gente falou, é incorreta, mas se fosse correta, é por causa do autoconsumo que teria, porque tinha uma multidão na frente dele. Por isso que ele queria o que? Afastar as pessoas para fazer a ablução em outro lugar. Então, tem uma explicação para isso. Então, isso também é uma das evidências, porque tem aquela segunda opinião na escola, que é o que? Detestável. Agora, a água suja, a gente explicou um pouco sobre a água suja. Que é aquela água, por exemplo, irmãos e irmãs, para quem quer entender, o que significa o que? Essa água suja. É aquela água que caiu, por exemplo, sangue. É aquela água, por exemplo, que alguém urinou sobre ela. Então, isso a gente chama o que? De água suja, ou seja, impura. Não podemos se purificar com ela. Isso não há divergência. Agora, por exemplo, essa água, a gente viu que a água, quando ela é pouca, tudo que é pouco a gente pode fazer uma conta assim, de 160 litros, mais ou menos, para baixo. Isso significa o quê? Pouca água. Se tiver qualquer contato com alguma sujeira, alguém urinar, por exemplo, veio uma criança e urinou um recipiente de 20 litros, ou um recipiente de 5 litros, ou um recipiente, um galão de 10 litros. A gente fala o que? Essa água é suja. Mesmo às vezes tu não notando o que? Que mudou o cheiro, que mudou a cor, ou que mudou o gosto. Mesmo não tendo mudado, a gente fala o que? Que essa água é impura. Não podemos o que? Nós abluir. Agora, se a água for acima disso, de 160 litros, mais ou menos, a gente, se cair alguma sujeira ali, a gente fala a água é limpa, a não ser se mudar uma dessas 3 descrições, ou o cheiro, ou a cor, ou o gosto. Se não mudar, a água permanece o quê? Limpa. Por que isso? Pelo dito que o profeta fala que passa sobre ele,
que é o dito que a gente fala que é al-qullatan, que é, a gente fala o recipiente de Hajar, que é uma das aldeias da Medina, que é mais ou menos 160 litros hoje para nós. Então o profeta fala, se a água alcançar al-qullatayn, não sujará ela, nada. Ou seja, esses 160 litros. Só vai sujar se mudar a cor dela, ou mudar o cheiro dela, ou mudar o gosto dela. Se não mudar isso, ou seja, a água que é limpa, tu pode utilizar, fazer ablução, não há problema algum. Aí depois ele fala, a não ser o que? Lidarura, ou seja, de uma necessidade extrema. Tu pode usar essa água que é suja. Por exemplo, a pessoa está no meio do deserto ou ficou presa num lugar e só encontrou naquele lugar o que? Essa água para, por exemplo, tomar, para não morrer. Ela está necessitando água, está vários dias sem tomar água, só encontrou essa água, por exemplo, que viu, por exemplo, um cachorro urinando nela, ele sabe que ela está suja, ou ele viu, sentiu o cheiro, mas tem só essa água. Nessa situação, é permissível que a pessoa tomar. Por isso que ele fala, a não ser numa necessidade extrema, ela pode ser utilizada. Mas para fazer o que? A ablução, por exemplo, não pode. Agora, se a gente sabe que tem uma água, olha, prestam atenção. A pessoa viu, tem só essa água, e viu que ela está o que? Suja, esse recipiente. Está sujo. E entrou o horário da oração. E ela sabe que não tem água além dessa. O que ela faz nessa situação? Ela faz o tayammum, a ablução seca, e reza. Não utiliza essa água. Por quê? Porque a presença dela é a mesma coisa que a ausência. Por quê? Porque ela está impura, está suja. Então, nessa situação, faz o quê? O tayammum, a pessoa. Então, isso é importante a pessoa saber. Deixa eu ver outra coisa, a gente não esqueceu de citar. Depois ele cita, e se essa água, por exemplo, ficar pura sozinha, ou seja, não é nós que vamos o que? Purificar ela. Como, por exemplo, tu viu que uma água está com um cheiro estranho, está suja. Mas depois de 1, 2 dias ela volta o que é o normal. Com o tempo que passa, ela se torna o que? Pura novamente. Se ela sozinha, tu vê ali depois de 1, 2 dias a água o que? Voltou ao normal, não tem mais aquele cheiro, saiu aquele cheiro que você estava o que? Sentindo. Você pode o que? Se purificar. Ou eles falam também, se você colocar algo que purifique ela. Por exemplo, tu viu ali uma quantia, né, de água e tá esse cheiro. Tu pega a água limpa e começa a adicionar em cima dela. Se sair o que? O cheiro, você pode o que? Fazer a sua ablução com essa água, não há problema. Mesmo sendo você mesmo que purificou. E se tu tirar dela também, dessa água, por exemplo, vamos falar que é muita água, tu tira essa quantia, uma certa quantia, e ela permanece muito ainda, essa água. Também o que? Ela se purifica. Se tu tirar o que é sujeiro, o que estava deixando ela o que? Impura, tu tirando aquilo, aquela parte ali, vamos falar, se eu tirar 3, 4 baldes daqui, sai essa cor ou esse cheiro, ou não se espalhou em todo o local que tem água, então também ela o que? É pura. Pode usar ela para se purificar. Aí depois ele cita o qullatan, que a gente explicou já, mais ou menos 160 litros, 161 litros para nós. Para eles era diferente, eles calculavam de uma forma diferente. Que era mais ou menos, a gente fosse ver, 45 centímetros, ó, daqui do cotovelo até os dedos, mais ou menos 45 centímetros, e mais 1/3, ou vamos falar o que? Mais 15.
Então, vamos falar 60 centímetros de profundidade, 60 centímetros de largura e 60 centímetros o quê? Como que é a largura, a profundidade, o que mais a gente pode falar? E redondo, ou seja, um círculo, por exemplo. É uma caixa hoje de água. Se tiver essa largura, é o 160 litros. Eles calculavam dessa forma, que vai dar 60, 60 e 60. Então dá 160 litros, mais ou menos. Então essa largura, se for dessa largura, ou seja, 160 litros, a água não suja ela em nada, a não ser se mudar essas três descrições: a cor dela, a cor da água mudar, o gosto dela ou o cheiro dela. Se não mudar, ela permanece o quê? Pura. Isso é como eles o quê? Calculavam. Hoje a gente calcula o quê? É difícil a gente calcular. A gente fala 160, mas a gente tem muito mais. Agora numa caixa, se a gente vai ver, que lá eles se purificavam com aquilo. A gente tem o que? A torneira, tudo. Mas vamos falar que caiu na caixa. A caixa deu 1000 litros. Então, é 10 vezes mais ou menos maior do que essa quantia que eles estão falando. Então, também o que não vai deixar impura. Ou uma piscina, por exemplo, se cair alguma sujeira. Ou como as pessoas, às vezes, urinam dentro da piscina. Ou num rio grande. O que vai fazer aquilo? Não faz nada. A água é pura. Só quando ela é menor do que essa quantia. Qualquer contato de sujeira que tiver, tu não pode usar ela. Aí ele fala também uma coisa interessante. Se a água é muito, mesmo caindo a sujeira e permanecendo a sujeira nela, ela não é considerada suja, nem impura. Por quê? Porque não mudou nenhuma dessas descrições. Tanto o cheiro, o gosto ou a cor não mudaram. As descrições essas estão intactas. Então ela continua sendo limpa. Só se ele achar, será que tem ali essa quantia? Será que é muita água ou pouca água? Na questão será que chega a 160 litros isso? Ou é menos? Se ele estiver com dúvida, é considerado ela suja. Para se prevenir. Para não se lavar com uma água que não é lícita para a ablução. Então isso aí são detalhes. Aí depois ele fala: agora a gente tem uma água água, um recipiente de água. E temos outra coisa que caiu sobre a água, mas a gente não sabe se isso que caiu sobre a água é limpo ou não. A gente está em dúvida. Será que a gente tem que investigar, analisar? Não, a gente deixa nessa situação. Isso que ele quer dizer. E faz o tayammum. É a mesma coisa que, por exemplo, se tu tem 2 recipientes. Um tu sabe que a água é suja e o outro não. Sabe que a água está limpa. Mas tu não sabe qual que é desse recipiente. Que a água, não tem como tu ver ali. Tu está olhando para as duas, tu não está conseguindo identificar qual que é suja e qual que é limpa. Faz o tayammum. A pessoa faz o tayammum para se prevenir. E não se lavar com uma água que é impura. Então não vai servir a ablução. Depois ele cita por último, e é obrigatório, a pessoa que sabe que essa água é suja, viu alguém, por exemplo, urinando nessa água, avisar a pessoa que quer fazer a ablução. Isso mostra, o profeta fala que passou sobre ele num dito, narrado pelo Muslim, do Tamim ad-Dari. O profeta fala Dino nasiha, ou seja, a religião é aconselhar. É aconselhar com lealdade. Agora você viu que essa água é impura. Essa água está suja. O que você deve fazer? Falar para as pessoas que querem fazer ablução, ou que querem tomar água, ou que também não são muçulmanos, avisar, essa água é impura. E se precisar, você também afaste ela ou joga ela num local. Para as pessoas não utilizarem ela. Então ele acaba
esse capítulo falando isso, que é obrigatório a pessoa o que muçulmano avisar a pessoa se tiver o que algo sujo, se a água estiver o que suja. Aí depois ele começa a falar sobre al-aniya, que é os recipientes que a gente pode utilizar. É permissível, ou seja, mubah, é permissível utilizar qualquer recipiente o que puro, a não ser, mesmo ele sendo caro, a não ser os recipientes feitos que de ouro e prata. Quando é feito de ouro e de prata, como aqueles recipientes, às vezes a gente vê todo de ouro, aqueles vasos, às vezes a gente entra em casas, tem aquilo como que um enfeite, usam para embelezar a casa. Antigamente eles usavam também o que esses recipientes para tomar banho, ou seja, a ostentação que tinham algumas pessoas. Então, um dos motivos dele ser proibido, esses recipientes, é por causa dessa ostentação ou da ganância. Agora, se a pessoa fizer a ablução com um recipiente o que de prata, todo de prata ou todo de ouro, a gente fala o que a sua ablução é correta, mas você o que pecou, porque o profeta que passou sobre ele proibiu a gente fazer o que comer ou beber em vasos de ouro ou de prata. Então é pecado. Só não quer dizer que a ablução que seja inválida. Como a gente viu a mesma coisa, que a pessoa tem água, mas vamos falar que ela não tem um lugar para colocar, guardar essa água para carregar. Ela vai lá e rouba um recipiente de alguém e coloca essa água que está com ela. O que a gente fala para essa pessoa? A sua ablução é correta, porque tu não roubou a água, tu roubou o recipiente. Mas esse recipiente é pecado para você. Você deve o que? Devolver esse recipiente ou pagar o valor dele para a pessoa que você pegou. Então está pecando a pessoa. Mas isso não invalida a ablução. Por quê? Porque isso carregou a água e não é a água em si. Essas que são as diferenças entre esse assunto e aquele que a gente explicou antes. E como a gente viu agora, sendo de ouro ou sendo de prata, não dá o que para a pessoa fazer a ablução nele. Se fizer, está pecando. A ablução é correta, ou seja, é válida. A pessoa não precisa o que repetir a oração ou a ablução novamente. Depois ele cita e aquilo al-mammuh ou al-mumawwa. O que significa isso? É tamui, que significa na língua árabe quando se quebrava os recipientes deles, o que eles faziam? Eles pegavam um pouco de prata ou de ouro e consertavam aquilo. Aí ficava uma lista, assim, tu via que estava partido, quebrado, para eles juntar esse material do que era feito, eles colocavam o que? Ouro ou prata, para continuar utilizando. Para continuar o que? Utilizando. Esses também o que não é permitido. Contém o que? Ouro e prata. Às vezes eles faziam até para embelezar isso. Assim ficava todo tipo de metal e cheio de ouro. Ficava duas cores. Ou seja, usavam para embelezar também. Não é permitido. Ou seja, não precisa ser todo de ouro ou todo de prata. Se tiver o que? Algumas partes, como é o tamuir, também é impermissível. Aí depois ele fala o tasih, a tahara. Como a gente falou, é válido a purificação. Se fizer, é válido. Tanto com de ouro como de prata. E a mesma coisa aí depois ele fala, é a mesma coisa que aquele recipiente roubado. Aquele recipiente que foi roubado, também é válido a ablução, porque tu não roubou água, tu roubou o recipiente. É pecado, não há dúvidas nisso. Mas se acontecer isso, vamos falar que uma pessoa fez isso, e veio te perguntar, olha fulano, eu estava sem o recipiente para guardar água, ia perder a água, peguei uma pessoa ali e utilizei e não devolvi. O que a gente fala para ela? Tu fez um pecado. Mas as orações que você fez com a água desse recipiente estão corretas. Mas você deve o quê? Devolver, pagar essa pessoa que você o quê? Roubou. Então tem que diferenciar. Porque aqui não é a água em si que foi utilizado para a ablução e o recipiente, o que preservou a água. Por isso que é o que?
válido. Aí depois ele fala tadbib. Tadbib também é a mesma coisa. É quando eles usavam, essa só se for, como a gente pode falar, de prata. Tadbib, quando, mesma coisa, o recipiente que eles tinham, com o tempo se desgastava. Começava a se partir. E quando começava a se partir, começa a cair o quê? O que eles colocavam, o líquido. E eles, para consertar, eles colocavam o quê? Umas fendas. Tanto de prata como a de ouro. A de prata, nisso, que é um pouco, se for muito, não dá. A não ser o quê? Se é um corte ali que tem no recipiente, ou outro ali para consertar ele, não é para embelezar, e sim para consertar, para utilizar. Sendo que tu não tem outro, nessa ocasião específica é o que? Permissível, sendo de prata. Porque tem um dito que o profeta que passou sobre ele, um dos companheiros deu para o profeta fazer a ablução um recipiente que estava o quê? Um pouco com prata. Ali eles consertaram e tinham um corte naquele recipiente. Eles consertaram o quê? Com a prata. E o profeta o que fez? Então a gente entendeu que o dito do profeta é quando ele é o quê? Todo de prata, ou todo de ouro, ou a maior parte. Se é pouco, por causa desse dito, é permissível sendo de prata, porque o que o profeta utilizou foi de prata. Por isso que eles tomaram o quê? Como é evidência. Se for pouco e de prata, é permissível. E não for o quê? Para embelezar. Agora, se for para embelezar, como eles faziam, para embelezar a casa, o local que eles faziam, aqueles lá a gente não pode o quê? Utilizar. A não ser se é numa extrema necessidade, como a gente viu. Alguém ficou alguma dúvida? Aqui, irmã Iracélia. Aqui a gente já respondeu, né? Aquela pergunta, podemos fazer o udu em qual recipiente? Ouro, prata? A gente viu. O plástico, de barro, não tem problema algum. Ela perguntou, mas ouro e prata não podemos. Aí depois ele cita também, agora os não muçulmanos, ou seja, os móveis, os recipientes dos não muçulmanos, para nós o que? É puro. Não há problema algum de você utilizar dos não muçulmanos. Quem não é muçulmano, também as roupas deles, se te emprestarem roupas, você usar as roupas deles, não há problema algum, como cita o autor aqui. E também, e não suja nada, aqui é uma regra também, por dúvida. Eu acho que essa água aqui está suja. Eu acho. Aquela dúvida, não tem certeza alguma. Aquele achismo, não suja. A água que é limpa. Depois, isso aqui ele cita sobre a carniça, né? Que é o osso dela, como se chama, a gente pode falar, o chifre dela, as patas dela. Tudo isso é considerado o quê? Sujo. Tudo isso é considerado também sujo na escola. Ou seja, não podemos o quê? Utilizar. Isso aqui é outro assunto, só quando é curtida e algumas. Isso a gente vai citar o quê? Depois. Alguém ficou com uma dúvida? Sintam-se à vontade. Que a gente acabou que é a parte da al-ânia, que são os recipientes. Que a gente já explicou também. Se alguém ficou com alguma dúvida, não entendeu algo, sinta-se à vontade de perguntar. Facebook não vi nenhuma pergunta também. Não vi no Instagram. Que irmão, porque a água de um poço específico é milagrosa, não parece aproximar a idolatria de muitas outras religiões? Eu entendi o que o irmão quis dizer.
milagrosa que é sagrada, né? Que Deus Altíssimo concedeu onde o profeta Ismael e a Agar estavam passando aqui por uma grande necessidade, um risco de vida no meio do deserto. Então ela é sagrada. Deus abriu esse poço para ela através do anjo Gabriel. Eu não entendi o que tem a ver com idolatria. A gente não está orando para esse poço. A gente está falando que essa água desse poço que é sagrada, é bênção de Deus, é uma dádiva de Deus concedida para o profeta Ismael, e até hoje existe esse poço. E dentro, agora quando a gente fala essa água que é abençoada, como a gente viu, ela é cura para algumas doenças, como o profeta falou. Isso aí é bênção de Deus, que concedeu nessa água essa bênção. Também a gente viu que as súplicas são aceitas. Então não tem nada a ver a gente agora, quando vai tomar a água, a gente vai suplicar para Deus Altíssimo. Com a permissão de Deus, a súplica será aceita. Não é a água que aceita a súplica, e sim, com a permissão de Deus, Deus deixou isso um motivo, uma razão das súplicas serem aceitas. Entenderam? Então não há idolatria alguma nesse poço. Também é sagrado, como a gente foi citado também, como a gente viu em Gênesis, capítulo 21, quem quer verificar. Então, agora o autor, ele vai falar sobre, o que a gente vai ver, é sobre o Udu, que ele vai falar. Que a gente sabe que a ablução em si tem atos obrigatórios, atos facultativos, atos detestáveis e atos que a gente não pode fazer na ablução. Ou seja, como a gente pode falar, não precisa lavar. Isso aqui a gente tem que saber. Quais são os atos obrigatórios que a gente precisa lavar? Quais são os atos que são facultativos? Agora, o obrigatório, se tu não lavar, a sua ablução, não é completa. Os atos facultativos, se você deixar de lavar, se esqueceu, por exemplo, a sua oração é correta. Então, tem diferença entre esses atos. Deixa eu só colocar aqui que eu não tenho todo impresso esse livro. Tem só uma parte dele. Se alguém ficou com uma dúvida de tudo que a gente citou apenas o que, irmãos e irmãs? Os tipos de águas. Então foi bem fácil as aulas passadas. Aqui, ó. Como eu não tenho todo o livro impresso, tem que... Aqui também tem a listinja. Isso aqui dá pra gente explicar, é bem rápido. Listinja é quando a gente se purifica. Depois de fazer uma necessidade fisiológica, a gente se purifica. Tanto pela parte íntima da frente como a parte íntima de trás. Tem alguns a gente pode falar algumas condutas. O melhor é usar sempre água. Antigamente eles usavam pedras, porque não tinham água. Não é como nós, graças a Deus, temos essa facilidade. Que hoje seria o papel higiênico. Dá para se purificar? Dá. Se ele for o suficiente para a pessoa se purificar. Agora, se não for o suficiente, o necessário, tem que ser com água. Tem que ser com água. Outra coisa que é que a gente pode falar recomendado, a pessoa usar se purificar com o papel higiênico que seria hoje, né, que para eles seria as pedras, né, e depois com água.
E sempre a água é melhor, né? A água é melhor, não há divergência nisso. E também a pessoa, quando vai fazer as suas necessidades, ela não deve o quê? Como a gente pode falar? E fazer em direção da direção que a gente reza, que é a direção da oração, e nem colocar o que? As costas, dar as costas para a direção que a gente faz o que? A oração. É detestável isso. É detestável fazer dessa forma. Só se a pessoa o que? Foi construída na casa dela, o local que ela faz suas necessidades, aí é outra coisa. E também isso aqui é detestável quando não tem algo. Se tiver algo, o que é esse algo? Se tiver alguma barreira, ou seja, alguma parede, aí também não é o que? Detestável. Depois ele cita também quando a gente fala, por exemplo, agora aquela água que é aquecida pelo sol. Isso aqui a gente não citou agora que eu fui ver aqui, não. A água que é aquecida pelo sol não é detestável. Por exemplo, a pessoa pegou a água e deixou embaixo do sol. Ficou o que? Quente a água. Tu pode fazer o que? Ablução, não há problema algum. Ou aquela água que a gente pode falar que permaneceu ali por um bom tempo, num local. Às vezes até fica com um cheiro meio estranho, só também isso não tira o que? A pureza da água. Não tira a pureza da água. Tu pode o que? Utilizar para fazer a ablução. Aí depois ele fala o que? Sobre o wudu. Isso aqui a gente vai ver, tem outras coisas que são o que? A sunna da pessoa, que faz parte o que? Da natureza do ser humano. Isso a gente vai citar o que? Depois, explicando isso, depois do wudu. Isso também é muito importante o que a pessoa saber. Principalmente aquela circuncisão, a barba, é obrigatório ou não é? Isso aí a gente vai citar esse capítulo, principalmente para os homens, que a gente vai ver que na escola é obrigatória a barba, a pessoa ter o que? Barba. Mas qual que é essa quantia? Será que... O que é proibido, por exemplo? Quando a gente fala barba é obrigatório, o que a gente está querendo dizer? Que é proibido você raspar ela totalmente. Pegar tipo um gilete e raspar ela. Isso aí a gente vai o que? Explicar. Então aqui no wudu ele começa, irmãos e irmãs, com a tasmiya. O que é tasmiya? É a pessoa o que? Falar Bismillah. A pessoa falar Bismillah. Isso significa o que? Tasmiya. Na escola é obrigatório. É o que? Obrigatório. Mas o que ele fala? A gente tem que entender o que é esse obrigatório. Se a pessoa se esquecer, se a pessoa o que? Se esquecer, começou a fazer a ablução, se esqueceu de fazer o que? A tasmiya. Esqueceu de falar Bismillah. Rezou. Depois o que? Me lembrei que eu me esqueci o que? De falar a tasmiya, falar Bismillah. Nessa ocasião específica, a pessoa o que? Está ausentada, podemos falar, dessa coisa obrigatória, que seria o que? Falar Bismillah. Por quê? Porque ela se esqueceu. Ou seja, ela é obrigatório se a pessoa o que? Se lembrar. Se a pessoa não se lembrar o que? Ela não se torna o que? Obrigatória. Mesma coisa que a pessoa agora, por exemplo, não quer falar. Ela se lembrou, mas não falou. Nisso não será válido o que? A ablução da pessoa. Por quê? Porque é algo obrigatório, a tasmiya. Não é uma coisa o que a gente pode falar, é facultativo. Não, é algo obrigatório. E se lembrar como a gente pode falar, no começo, ou vamos falar, se lembrou no meio do falou Bismillah, mas no meio ela se lembrou, que ela se esqueceu de falar Bismillah. O que ela deve fazer? Começar novamente. Agora vamos falar, eu estava me lavando. Lavei o meu rosto. Lavei esse braço aqui, me lembrei, não falei Bismillah. Continuo o que? Novamente
ou recomece novamente o wudu, a ablução, se a pessoa que se esqueceu. Ou também pode continuar dali, aonde tu falar. Também tem essa opinião na escola, que tu fala Bismillah e continua o quê? Da onde você parou. Mas o melhor o quê? É você recomeçar. O melhor é você recomeçar. Só se você se esqueceu, como a gente viu, foi lá, rezou tudo, e se lembrou depois, a sua ablução, a sua oração é o quê? Correta. Então a gente vai... Quais que são as evidências? Eu até separei aqui. Por que eles falam que isso é obrigatório? Também é interessante a gente o quê? Saber o porquê isso é obrigatório. Porque eles tomaram isso. Como a gente viu, irmãos e irmãs, as escolas, elas têm o quê? Evidências para falar quando isso é obrigatório, quando isso é o quê? É recomendado. Isso também é a opinião da quinta escola, né? Que é a Zahiriyya. Eles também têm essa mesma opinião, que é obrigatória. Porque o profeta que passa sobre ele fala, um dito, ele fala, não há ablução para quem não falar Bismillah. Para quem não pronunciar Bismillah. Então essa é uma evidência o que é clara. Eles falam, o profeta que passa sobre ele disse, não há ablução para quem não falar Bismillah. Não há abdesto. La wudu, quer dizer, não há para aquela pessoa que não pronunciar lam yusammi, ou seja, não pronuncia Bismillah. Mas agora a gente vendo esse dito aqui, porque eu vou falar sobre isso? Porque nas outras escolas é o que? Sunnah, recomendado. Mas como as outras escolas falam que é Sunnah, e o profeta fala o que? Claramente isso. Como que eles não seguiram, vamos falar o que o profeta falou? Não é dessa forma que se entende. Primeiro, será que esse dito é correto? Mas a gente vai o que? Sempre facilitar, renunciar. É correto, 100%, vamos falar. Claro que tem divergência sobre ele, mas vamos falar que é correto. Aqui quando o profeta fala não há ablução, a gente entende de duas formas. Não há ablução completa. Como assim completa? Ou seja, a sua ablução existe, é válida, mas tu não fez da melhor forma, completamente. Ou a gente pode falar o quê? Uma condicional completa, ou uma condição completa. Não está completa a sua ablução. Ou tu pode entender como eles entenderam, que é uma condição que você o que não completou. Não está o quê? Não há ablução, literalmente falando, não há ablução para essa pessoa. Dá para entender o que é dessas formas. Por isso que os outros, o que eles entenderam? Não há uma ablução completa. Tem que ter uma palavra oculta ali para ficar claro esse dito do profeta. Não há uma ablução que é completa. Por que eles falaram isso? Claro que eles têm várias evidências por eles falarem isso. É a mesma coisa quando o profeta fala, não há oração para o vizinho da mesquita. Eles tomaram conta daquele dito, entenderam. Se a gente falar que isso significa literalmente, também aquela pessoa que reza dentro de casa, não há oração para ela. Agora a mesquita está perto da casa dele, ou no lado da casa dele. Ele faz a oração dentro da casa, não desce da mesquita, então não há oração para essa pessoa. Ninguém falou isso dos sábios. Todo mundo sabe, não há oração completa. Ou seja, tu não vai ter a mesma recompensa do que quem rezou o que é dentro da mesquita. Claro, não há dúvidas nisso. E aqui é a mesma coisa. Ou seja, não significa que é obrigatório, e sim, não há uma recompensa completa. Tu não terá uma recompensa completa da ablução, porque você não pronunciou Bismillah. Isso não quer significar que é uma condição para a ablução, e sim isso é um complemento. Esses entenderam como complemento. Esse entendeu literalmente. Não há, literalmente. Então tomaram isso como o quê? Uma evidência para eles falar que isso é o quê? Obrigatório. E como a gente viu, se a pessoa que se esquecer, é obrigatório se a pessoa que se lembrar. Só não vai ser ablução válida
para aquela pessoa que intencionar deixar isso na escola, segundo a explicação deles. Ou seja, a pessoa que não quer falar Bismillah, só nessa situação. Mas agora, se a pessoa se esquecer, não há problema algum. E o autor fala, se lembrar durante o wudu, recomece. Ibtada, quer dizer, recomece. Comece novamente. E como a gente viu, também tem que a pessoa que fala Bismillah e continua da onde parou. Também não há problema. Mas o importante é o que? A pessoa pronunciar Bismillah, de acordo com esse dito que o profeta, que passou sobre ele, falou. E como a gente viu, esse dito em si tem divergências. Será que ele é correto ou não é correto? Quem tomou ele como correto, como um argumento, falou que a tasmiyah, falar Bismillah, é obrigatório. Quem falou que ele não é correto, não tomou ele como obrigatório. E quem falou que ele é correto e entendeu da outra forma, não literalmente, como a gente falou, e é um entendimento muito mais certo, se a gente ver com as evidências, que é a mesma coisa do que várias outras coisas que o profeta falou dessa forma. Como não há oração para a pessoa para o vizinho da mesquita, a não ser na mesquita. Tá, se ele rezar em casa, a gente fala para ele que ele não rezou, que ele deve repor a oração. Ninguém fala isso, fala assim, a oração dele é correta. Mas ele desobedeceu. Ele tinha que rezar na mesquita, porque a oração na mesquita é obrigatória. Ou seja, não há oração completa. Então eles não entenderam literalmente o que está falando e falaram não tem alguma palavra oculta. Quer dizer completa. Não há oração completa, esse complemento que está oculto. Os outros falaram não. Olha, é como está escrito. Por isso que a escola do Ahmad, ela vê muito o literal. Vocês vão perceber isso. Como a escola da Zahiriya também tem esse modo de analisar os ditos proféticos, os versículos corânicos, o que está literal ali. Eles não usam muito al-qiyas, que a gente vai ver, que é comparar um dito profético com outro dito profético, um versículo, uma sentença com outra sentença, como a gente fez aqui uma comparação. Quando a gente fala, isso significa o quê? Que é obrigatório. Tá bem. Mas e aquele dito lá? São vários que tem, não é só aquele. Tem outros. Como que a gente vai lidar com isso? E a gente sabendo que a oração de quem é vizinho da mesquita é válida. Não precisa repor. Mas se a gente falar que não há oração para ele, é um baita problema, porque ninguém fala isso. Não tem uma pessoa que vai falar para ti a oração dele é inválida. Então aqui significa que é a mesma coisa. Tasmiyah, falar Bismillah. E também outras coisas que eles vão falar. Vão falar no Alcorão, no capítulo 6. No capítulo 5, versículo 6, Deus não cita a Tasmiyah. E a gente sabe que o obrigatório foi o que foi citado no Alcorão, no versículo do Abdesto. Então, isso são as respostas que eles vão responder. Por isso que a gente sabe aqui, irmãos e irmãs, cada um tem a sua interpretação. Não tem como todo mundo interpretar as coisas da mesma forma. E o profeta não permaneceu até o fim dos dias. Se a gente não quer, se Deus Altíssimo não permitiu a gente divergir, que essa divergência é uma misericórdia de Deus para conosco. Imagina todo mundo seguir uma linha só. Nem direita nem esquerda, só uma linha. Ia ser difícil praticar. Então, Deus levou o profeta que passou sobre ele, viveu 63 anos. Para a gente não falar, olha, isso é obrigatório, isso não é, o profeta deveria permanecer com nós até o fim dos tempos. Até o fim dos tempos. Ô profeta de Deus, o que é isso aqui? Ô profeta de Deus. Mas ele entregou para nós a palavra, Deus Altíssimo. Revelou para nós. No Alcorão está a orientação. Na Sunna está a orientação. A pessoa só precisa entender corretamente. Como os sábios entenderam. Isso não vai mudar nada. Agora, se a pessoa tem essa opinião que ela é obrigatória, a gente respeita essa pessoa. Porque tem um dito profético. Mas a gente interpreta ele de forma diferente. Falamos, não, isso aqui é facultativo. Por isso que tem uma regra dentro da religião.
aonde tem o que? Divergência entre os assuntos, nenhum critica o outro. Você pratica como tal escola e eu pratico como tal escola e nenhum critica o outro. Pelo contrário, nós amamos, somos irmãos e também cada um entende a opinião do outro. Porque se tivesse como falar, ó, essa opinião é a correta, não teria o que divergência. Mas a gente não tem como que afirmar 100% que essa é correta e nem que a outra é correta. Então, por isso que a nossa interpretação sobre esse dito do profeta tem duas interpretações. Como eu falei para vocês, a maioria fala que isso aqui não há wudu, não há ablução completa. Ou seja, não quer dizer que é obrigatório, mas está dizendo que não é completa ela. Não terá a maior recompensa. A maioria entendeu dessa forma. E a minoria entendeu não. É obrigatório. Se você deixar de fazer por querer, por vontade própria, a sua ablução o quê? Não será o quê? Aceita. Mas se tu ver até as opiniões do Ahmad, do próprio imã, ele toma isso como o quê? Uma coisa que mesmo tu não falando Bismillah, de acordo com as narrativas dele, é o que é correto teu wudu. Por isso que ele fala, e se esquecer, ela o que? Tasqut. Quer dizer, ela é anulada. Ou seja, não é mais obrigatória. Se a pessoa se esqueceu. Porque o profeta fala que passou sobre ele, que não há responsabilidade sobre aquela pessoa que se esquece até que se lembre. Agora a pessoa também, na oração, o que o profeta fala? E aquele que esqueceu a oração, que reze quando se lembrar. Agora, quando ela se torna obrigatória para mim, quando eu me lembro, aí eu tenho que rezar ela. Ah, passou o tempo, tenho que repor? Tem que rezar. Mas quando? Quando eu me lembrar. Se eu não me lembrar, não estou pecando, até que eu me lembre. Agora eu me lembro e não quero fazer a oração, aí sim, você está pecando. Mas agora eu me esqueci de fazer a oração. Só ela se torna obrigatória quando você se lembrar. Como tu vai fazer uma coisa que você não se lembra? Entenderam? Isso tudo, irmãos e irmãs, é o que? Facilidade para nós. Por isso que o autor deixa o que? Claro isso, que ela só se torna obrigatório quando tem o que? A pessoa quando está se lembrando. Ela tem que falar. Isso aqui também é importante, principalmente porque é detestável você conversar com a pessoa quando ela está fazendo o que? A ablução. Um dos motivos é esse. A pessoa ali está concentrada, vai fazer o Bismillah. A pessoa ali fica falando de política com ele, falando de futebol, falando de não sei o que. A pessoa o quê? Fica desatenta. Quer fazer a ablução e no mesmo tempo quer prestar atenção no que você está falando, para não voltar com respeito com você. Acaba esquecendo o que é as súplicas, acaba esquecendo de fazer as coisas facultativas, às vezes acaba de fazendo coisas obrigatórias como essa. Então tudo isso que dificulta. Então por isso que é detestável conversar quando você está fazendo o que é a ablução. De fora as grandes preces e súplicas que podemos fazer nesse momento abençoado. Então tu vai perder tudo isso para conversar algo ou um assunto que você poderia conversar depois da oração. Não vai acabar o mundo. Mas isso aí a pessoa o quê? Isso aí a gente vai falar, claro, com mais clareza, a gente vai falar sobre isso. Como a gente viu, isso aqui eu não sou de citar a opinião quando estou explicando uma escola de outras escolas, a não ser quando o assunto é o quê? É bem complexo, como esse, né? É bom a pessoa que saber isso. Quem toma essa opinião também tem para entender a opinião dos outros. Para entender o que é a opinião dos outros. Também eles explicam os outros, falam, olha, não há ablução, quer dizer que isso é o que é recomendado. O profeta não está falando assim na questão que é negando, que não há ablução por completo, mas está aconselhando. Ou seja, que se torna isso que é recomendado. Também eles entenderam dessa forma. Mas como eu falei, a melhor forma que eles deram como resposta é não há ablução completa, entre parênteses. Ou seja, você não vai ter uma ablução completa, com uma grande recompensa, a não ser quando você pronunciar o nome de Deus. Bismillah.
em nome de Deus. E a gente pronuncia quando a gente vai iniciar ela. Na hora que tu vai começar, ó, tu intenciona e já pronuncia. Intenciona, por exemplo, estou fazendo essa ablução para rezar a oração da tarde. Já fala Bismillah. E é recomendado falar Bismillah em voz alta. Por quê? Para você lembrar quem está perto de você. Agora tem um irmão fazendo a purificação aqui, tem outro irmão aqui, tem um aqui. Tu chega aqui no meio e fala o quê? Bismillah. Para todos eles o quê? Se lembrarem e praticarem o quê? Esse ato. E você será, claro, recompensado por ter lembrado as pessoas a recordar a Deus, o Altíssimo. Alguém ficou com alguma dúvida? Não entendeu algo? Sintam-se à vontade. Aqui eu não vi nenhuma pergunta. Aqui eles citam uma coisa interessante dentro da escola. Eles falam, olha, agora se a pessoa se lembra, ela fazendo o que a ablução, e falou, se lembrou que esqueceu de falar Bismillah. E durante a ablução ela lembra. Então eles falam, olha, depende da situação. Se agora tu tem água suficiente para te retornar, começar novamente, é melhor. Ou também o tempo, se tu tem tempo para recomeçar a ablução e tu vai alcançar a oração, tu não vai perder a oração, então é melhor fazer isso. Mas, se tu não tem o tempo está muito próximo de acabar, se você recomeçar novamente a ablução, tu não vai conseguir alcançar a oração, ou vai acabar a água, e tu não vai conseguir o quê? Fazer toda a ablução? Não. Nessas duas situações, o que? Tu continua da onde você parou. Fala Bismillah e continua da onde você parou. Isso aqui é uns detalhes que eles dão, né? Alguém ficou... Então isso aqui tudo, irmãos e irmãs, é importante a pessoa saber por que a gente cita isso, esses detalhes. Citamos o que é obrigatório, o que é facultativo, para facilitar para você o que? A adoração, o ritual. Agora, se você não sabe, o que você pode fazer agora? Você está dentro da oração. Como que pode acontecer isso? Está dentro da oração. Do nada, a pessoa rezando ali, o sheik faz a primeira araká, o primeiro ciclo de oração, e rezando ali. Bah, me esqueci de falar Bismillah. Vai lá, corta a oração e vai lá fazer a ablução novamente. Se ela tem o conhecimento que quando ela se esquece, essa obrigatoriedade, ela se torna o quê? Permissível, ou seja, tu não precisa retornar e fazer a ablução novamente. Ela não ia cortar a oração dela para fazer a ablução. Tudo isso é o conhecimento que ensina a pessoa. Tu sabe que esse dito é do profeta, é autêntico para essas pessoas, correto, tudo bem. Também tu vai aprender a respeitar as outras pessoas que têm outra interpretação. Porque não é só a sua interpretação que existe. Agora tu tem uma interpretação sobre algo. Não quer dizer que é a verdade absoluta. Também te ensina a respeitar o próximo. A pessoa que tem a outra opinião, que também é baseada num dito profético. E a gente explicou que a outra opinião, ela não negou esse dito. Ela só entendeu diferente.
Não entendeu como está literalmente escrito. E sim, não, isso aqui significa, correto, que não há ablução, mas é uma ablução que completa. Claro que a ablução com Bismillah é muito mais completo, tem muito mais recompensa, não há dúvidas nisso, mas não quer dizer que é inválida a ablução. Olha a outra forma que entendeu. Agora, a pessoa quando entende essas duas formas, a pessoa que abre a cabeça, a mente, né, aquela mente fechada, tem só a opinião dela, deu. O que eu falo é certo, do jeito que eu pratico é o certo, e não escuto o que? Os outros. Isso também te ensina o que? A respeitar o outro lado e também ver o que o outro lado tem. Então, até dentro da escola, mesmo falando que é obrigatório, eles falam quando você se lembrar. E quando eu me lembrar durante o wudu, eu devo o que? Recomeçar. Se eu tiver água suficiente e tempo suficiente para mim o que? Acabar, não perder a oração. Não perder a oração, ou não sair o tempo da oração. Tudo isso. Tu viu esses detalhes, o que facilita para a gente? Se a gente fala, olha, é obrigatório, pessoa que entende dessa forma, me esqueci, vou lá fazer de volta a ablução. Não sei se tem o que, a outra opinião explicando isso. Porque agora vão falar que tu fez a ablução com o irmão, e o irmão se esqueceu de falar Bismillah. Tu vai lá fazer uma briga com ele, falar, não, irmão, a sua reza não é válida, eu vi que você não falou Bismillah, vai lá, repete a ablução e faz a oração. Se ela agir dessa forma é por quê? Porque é falta de conhecimento. Não sabe as outras opiniões. E também a própria opinião dela, ela não pratica. Porque a opinião dela fala se você se lembrar, tem uma condição. Para aquilo se tornar obrigatório é quando você se lembra. Dhikr, quer dizer a lembrança. Se não tem a lembrança, ela não é obrigatória. Se não tem a lembrança, ela não é obrigatória. Como a gente citou, às vezes tem aqui, a gente tem essa água, que está o quê? Foi misturada com algo que é sujo. E a gente está em dúvida, será que isso era sujo ou era o quê? Puro. O que a gente faz? Faz o tayammum, para se prevenir disso. Pode ser o quê? Que estava sujo. Pode ser que é limpo, foi misturado com algo limpo. Para se prevenir, a gente faz o quê? O tayammum. Por que a gente não fala, joga essa água fora? Porque a presença dela é a mesma coisa que ela não está o quê? Presente. Porque não serve para a minha ablução. E a mesma coisa a tasmiyah. Ela estando presente ou não, quando eu esquecer, agora ela tem que ser falada. Quando eu me lembro. Se eu não me lembro, a presença dela não é obrigatória. Por quê? Porque eu me esqueci. Eu, quando fui fazer, vamos falar que eu estava apressado para alcançar a oração, que já ia chamar a oração, eu cheguei atrasado e me lavei. Quando eu vi o quê? Entrei dentro da oração, me lembrei. Me esqueci de falar Bismillah. O que a gente fala para essa pessoa? Sua ablução é correta. Mesmo ela sendo o que? Obrigatória. Porque ela é só obrigatória nesse tempo. Que a pessoa se lembra o que? Na ablução. Então tudo isso, irmãos e irmãs, o que? É importante a pessoa saber esses detalhes. Para o que não julgar sem conhecimento. Ou querer falar, olha, fulano, você está errado. Fulano, você fez isso. Não entendendo o que? As interpretações. Como a gente falou, se Deus Altíssimo não queresse que tivesse isso entre nós, isso é uma facilidade, como diz o Muhammad Ibn al-Qasim, ou al-Qasim Ibn Muhammad, desculpa, um grande sábio, ele morreu no ano 94, mais ou menos. Ele fala, as divergências que existem na jurisprudência é facilidade para a nação do profeta Muhammad. E é verdade. Imagina se tivesse só uma linha de pensamento ali. Não podia nem direita nem esquerda, só um. Como que ia ser? Isso é difícil tu praticar esses mandamentos. E principalmente como fala o Sufyan al-Thawri, que é um grande sábio, ele fala o quê? Que morreu no ano 161, que Deus tenha misericórdia dele. Ele fala, o jurista, o sábio, o faqih, é aquele que quando é perguntado, ele encontra uma saída para essa pessoa naquilo que não é ilícito. Agora teu irmão veio perguntar para ti um assunto sobre a religião. Responde para ele o mais fácil.
Só que não tenha o quê? Coisa ilícita. Não leva ele para o ilícito, e sim uma coisa que vai facilitar para ele. Esse é o verdadeiro jurista. Não é aquele jurista que quer dificultar só a vida das pessoas. O mais difícil eu vou lançar para ele. Essa opinião aqui, ó, tudo o que é pecado. Tudo é, como eles falam, proibido. Tudo é proibido. Tudo não. Como que a pessoa vai praticar? Todos os mandamentos são o que? Não. Sempre não. Pecado. O problema dessas pessoas é que elas não entendem o que é a jurisprudência. Não tem o que? Um conhecimento sobre as escolas. Porque tu vê a pessoa que segue uma escola, tu vê uma pessoa que é centrada. Não vai ver dela o que? Inovações. Falando besteira. Porque tem fundamentos. Sabem também a opinião das outras, respeitam. Agora, se tu vê aqui, se a gente vai para uma mesquita, tu vê uma pessoa de imã que segue uma escola. Na outra oração, um outro imã que segue outra escola. Todos que vivem em harmonia, um conversa com o outro, um entende a opinião do outro, sabe que eles têm evidências como a gente tem o que? Evidências. E cada um concorda com o outro. Não tem como, irmãos e irmãs, tu colocar a cabeça de todo mundo com o teu pensamento. Agora eu, por exemplo, vou falar para vocês, olha, essa opinião eu tomo ela como certa. Eu quero que vocês todos falem que ela é obrigatória. Tem como vocês todos. Pode assistir um sheik, viver com ele 10, 15, 30 anos. Tem sheiks tem um sheik que faz 15 anos que eu estudo com ele. Só eu não concordo com ele em tudo. Tem coisas que eu concordo, tem coisas que eu não concordo. É assim o ser humano. Nunca vai achar uma pessoa que vai concordar contigo em tudo. Aí tu quer um robô. Ó, isso aqui é obrigatório. É testemunha. Todos vocês têm que falar que é obrigatório. Tem como? A gente o que apenas ensina. Mostra evidência, esclarece para a pessoa que quer entender. Não quer dizer que você tem que tomar essa opinião o quê? Como certa, a verdade absoluta, a única verdade que existe, e o resto tudo é o quê? Falso. Então, isso abre muito o quê, irmãos e irmãs? A mente da pessoa. De querer entender também o outro lado, principalmente antes de julgar. Isso não funciona só no Islã, no islamismo, a gente como muçulmano, mas também quando tu vai fazer o quê? Uma análise em outro conhecimento, outra religião que não é a sua. Tu não pode querer colocar o seu entendimento, os seus fundamentos religiosos na outra religião e dali você querer o quê? Começar a se basear. Falando, ó, isso aqui é errado por causa de tal coisa. Isso é errado por causa de tal coisa. Mas esses fundamentos que tu tirou da onde? Da tua religião. E quer colocar em outra e se basear nisso. Não é correto. Tem que pegar os fundamentos básicos deles e depois o que? Se basear e analisar. Aí não há problema. É a mesma coisa os orientalistas, quando querem estudar, por exemplo, o Islã, às vezes eles vêm com a jurisprudência e querem entrar ali, começam a ler e entendem tudo errado. Não entendem a situação, a realidade daquilo. Por isso que falam que é às vezes bobagem. Superstições. A pessoa primeiro tem que entender por que foi escrito isso. Por que teve essas opiniões? Baseado no quê? Será que isso é aceito ou não é aceito? Aí que vem o quê? Uma análise científica. Não é a pessoa que eu pego esse livro, eu pego aqui, ó, tá errado, aqui tá errado. Por que tá errado, fulano? Não concorda com a minha linha de pensamento ou com meus fundamentos que eu tenho. Não é dessa forma. A pessoa que tem que ser justa. De acordo com como é os fundamentos, tu começa o que é analisar. Tem erro nesse fundamento, aí tu mostra o porquê o erro. Mas tu colocar fundamentos, o teu entendimento, tanto na religião do outro, como em qualquer conhecimento, e querer ser o dono da razão, aí é um problema. Por isso que tu nunca vai ver um de outra escola discriminar ou falar alguma coisa dessa opinião. E aqueles que falam que isso é obrigatório, tu nunca vai ver. Vão respeitar, pelo contrário. Vão falar, e eles tomaram como evidência o dito do nosso querido profeta que passou sobre ele, não há absolução para aquela pessoa que não pronunciar Bismillah. E vão seguir, vão para outro assunto. Com respeito.
Eles sabem que a opinião deles ali é uma opinião válida. Tem um dito profético que, segundo eles, é correto. A gente não concorda. A cadeia de transmissão, quando a gente estuda, é a mesma coisa também, outro erro. O orientalista, o que ele faz? Ele pega um livro de história islâmica e narra tudo o que está ali. Por quê? Porque o jeito dele de tratar os livros deles é dessa forma. Foi compilado pelo fulano ali. Esses atos históricos, vão lá. Começa a ler, como tudo se fosse o quê? Que aconteceu. Para nós não é dessa forma. A gente escreve tudo porque a gente é uma nação que leal, justa, não escondemos nada. Escrevemos tudo. Mas a gente fala. Tem coisas que são corretas e tem coisas que não são corretas. Agora, quando a gente vê uma história do At-Tabari, que ele morreu em 310 e nasceu em 224. É um grande historiador, um grande explicador do Alcorão. Ele escreveu a Tarikh dele, que é a história islâmica. Mais ou menos tem o quê? Uns 15 volumes, dependendo das edições. É muito grande o livro. Agora estão publicando ele de volta com uma edição muito boa, que é a melhor de todas, né? Que vai chegar a 24 volumes. Vão aumentar a letra, tudo, porque as que tem são letras do que pequenas. Então essa edição, por exemplo, a pessoa começa o que tem até no inglês traduzido esse livro. Começa o que é a narrar dele, ou seja, pegar narrativas, falando, tal coisa está ali no Tabari, tudo bem? A fonte está correta, você trouxe dali. Mas se tu lê a introdução dele, o que o Tabari fala? Olha, eu juntei tudo que eu escutei, tudo que eu consegui com os sheiks, com os sábios, eu juntei nesse livro e coloquei. Agora vem de vocês ver o que é certo e o que é errado. A gente sabe que o Tabari é um grande sábio, ele tem condição de saber o que é certo e o que é errado, mas ele não teve o tempo. Imagina se cada narrativa ele vai lá investigar, está certo, está errada, não ia escrever nada. Então ele falou, olha, os que vierem depois de mim, vocês vão ver. Está aqui a cadeia de transmissão, se isso é correto, se isso é incorreto. Mas agora tu pegar aquele livro e começar a narrar ele de capa em capa e falando que aquilo é certo, é uma injustiça. Você tem que analisar. É a mesma coisa tu querer pegar um livro da escola que como a gente falou, são milhares de livros. Milhares e milhares de livros da escola e falar assim, esse livro fala tal coisa. Só esse livro dentro da escola é reconhecido. Ele é um livro da escola, mas será que ele é reconhecido dentro da escola? Reconhecido em que questão? Da gente validar algo baseado nele. Entenderam? Por isso que às vezes quando tu senta com uma pessoa, às vezes não precisa nem 2, 3 minutos para você identificar quem está na sua frente. 2 ou 3 minutos. Tu já identifica a pessoa pelas narrativas dela. Essa é a opinião do fulano segundo tal livro. Tu vê que aquele livro é um livro que nem serve como fonte. É a mesma coisa quando uma pessoa fala assim, o profeta que a paz sobre ele disse um dito e foi narrado esse dito pelo Jardim dos Virtuosos. Tu fala assim, pelo amor de Deus. Eu sei que o Jardim dos Virtuosos é um livro de ditos, mas ele não é uma fonte. A fonte tu ia ter que falar, foi narrado pelo Bukhari, pelo Muslim. Aí é uma fonte primária. Aqueles que compilaram esse dito. Mas tu vai para uma pessoa que vem depois de 700 anos, ou não, 50 anos, 500 anos depois deles, mais ou menos, 256, 776, 200 anos mais ou menos, e tu fala que ele o que narrou. Até acadêmica, como se chama, nas universidades, se tu vai escrever o que? Uma dissertação sua, e bota um dito ali, para argumentar alguma coisa, ou o assunto que você está falando, tu coloca um dito. Aí tu coloca ali na rodapé, e foi compilado esse dito ou narrado pelo Jardim dos Virtuosos, no livro. O professor vai te dar um 0 ali, na hora. Vai falar para ti, volta e vai estudar novamente. Entenderam? Porque a gente tem que saber essas fontes. Tudo isso, irmãos e irmãs, o que é? São anos e anos. E aqui, quando a gente lê um livro desse, que é um Meten, que é um livro que é pequeno, que as pessoas até decoram, ali vai te dar o quê? Um pouco do conhecimento, um pouco dos fundamentos para te saber o quê? O que é lícito, o que é ilícito,
Tu viu que ele não cita nenhuma evidência. E não é para citar nesses livros mesmo, evidência. Às vezes a gente cita o que para facilitar só. Mas o certo é a pessoa decorar dessa forma. Olha, é lícito fazer dessa forma, com essa água, por exemplo, água do mar. É lícito. Deu. Eu entendo que é lícito. Se me perguntarem, posso fazer a minha ablução com água do mar? Posso. Não sei a evidência, não tem problema. Porque esse é o primeiro livro, quando estuda o segundo, o terceiro, tu vai saber a evidência. Tu vai saber que cada coisa que eles falam é baseado em algo. Eles não falam uma coisa o quê? Da cabeça deles. Como a gente vê, infelizmente, muito hoje no Facebook. Fala que algo é ilícito de acordo com o que ele pensa. Não tem nenhum argumento, uma evidência. E quando traz uma evidência, é totalmente ao contrário do que ele fala. Para vocês verem até onde a gente chegou. Quando ele quer proibir algo, ele traz uma evidência que é contra ele mesmo. Que a gente chama isso nos fundamentos da jurisprudência, né? Se chama al-qalb, que é você usar uma evidência como argumento para você e aquela evidência é argumento contra você. Isso acontece o que muito, principalmente no Facebook, aí nas internet. Vai escrever uma coisa, tu vê que a evidência que ele está usando é contra aquilo que ele está falando. E não é apoio para ele, e sim é contra o que ele fala. Tudo isso por quê? Porque não usa, ou não estudou os fundamentos da jurisprudência. Por isso que é muito importante a pessoa estudar, para saber aonde colocar as evidências em seus devidos lugares. Não adianta eu pegar um dito, como que eu vou usar esse dito? Como que eu vou analisar? É só pegar o dito, é a mesma coisa quando está pesquisando em outras, vamos falar, está pesquisando na Bíblia, por exemplo. Vai lá, pega um versículo, eu quero entender como eu quero. Eu quero entender como eu quero esse versículo. E vai lá e fala, olha, esse versículo assim, assim, assim. Todas as pessoas que explicaram aquele versículo, nenhum falou dessa forma. Agora, para te falar que é dessa forma, tu precisa de evidência. Não é teu entendimento não é uma evidência. Mas quais as evidências que você se baseou para explicar esse versículo dessa forma? Aí conta. Aí eles vão te escutarem. Tá correto dessa forma. Não, dessa forma está incorreto. Mas tu pegar o teu entendimento e querer entender como você quer, sendo que você não tem as ferramentas. Quais são as ferramentas? Aqui seria a língua árabe, a gramática da língua árabe, a eloquência da língua árabe, os poemas da língua árabe, as formas que os árabes escrevem, as formas de frases dos árabes, como eles fazem, a figura, o sentido figural, aquele sentido literal, tudo isso tem que saber. Se tu não sabe isso, como que tu vai explicar esse versículo? Então tudo isso, irmãos e irmãs, a gente o quê? Tem que pensar bem antes de falar o que uma opinião está errada, uma opinião está certa, a não ser se a pessoa que tem conhecimento. Pessoa sem conhecimento, ela o quê? Ela segue aquilo que foi ensinado para ela e respeita a opinião dos outros, porque ela não tem conhecimento. Ele falou para mim que é obrigatório. Essa é a minha escola. Ela segue. Tu não vai lá criticar. Como a gente falou, tem uma regra. Não se critica os assuntos o quê? Divergentes. Se tem um assunto que é divergente como esse, se é obrigatório, é tasmiyah, falar bismillah, ou não é, tem divergência. Tu não critica quem fala que é obrigatório e não critica quem fala que não é obrigatório. Por quê? Porque cada um tem a sua evidência. Cada um quer se aproximar de Deus o Altíssimo, com aquela evidência que ele tem. Ninguém está ali o que com falsidade. Ninguém está ali o que brincando. E cada um tem a sua evidência e quer se aproximar de Deus o Altíssimo da melhor forma. Então a gente deve o que, irmãos e irmãs, respeitar. Alguém ficou com alguma dúvida, não entendeu algo? Sinta-se à vontade. Porque senão, se a gente, como a gente fala, se a gente abrir essa porta, como a gente viu em muitos países, infelizmente, começa o quê? Qualquer um falar o que quer, sem base, sem fundamento algum. Por isso que a gente pergunta, me diz um desviado que segue o quê? Essas escolas, um extremista ou um radicalista que faz essas coisas,
essas obscenidades. Me diz um deles que segue uma escola. Nenhum, tu vai ver. Tem o que é a linha de pensamento dele, o entendimento dele. Tem 2, 3 livros e deu. Dos sheiks dele e acabou. O resto todo mundo é errado. E aqui é o sheik meu, eu e ele estamos certos. E todos o que estão errados. Sábios, às vezes tu vê até o sheik que morreu, Yusuf al-Qaradawi, rahimahullah. Um grande sábio, estudioso. Não vem aluno, tu vê um aluno que não sabe falar 1 ou 2 palavras, está falando do sheik, ele é ignorante, não tem conhecimento. Vai entender uma pessoa dessa. Então, por que teve essa coragem de falar isso? Foi ensinado, aprendeu dessa forma. Ou seja, sem base, sem fundamento, fica dessa forma toda a vida. A não ser se a pessoa que coloca a cabeça no lugar e vai procurar o conhecimento corretamente. Conhecimento não é tu ficar o quê? E 1, 2 sheik por 1 ano ou 5 meses e achar que já é o que? O Abu Hanifa. Vem falar o Abu Hanifa está errado, o Ahmad está errado que está falando isso, o certo é isso por causa do dito do profeta. Parece que essas pessoas não sabem o dito do profeta. Como eu falei para vocês, esse dito literal, eles sabem, todos sabem. Mas por que não tomaram como evidência? Porque não é certo para eles. O porquê não é certo essa cadeia de transmissão? Aí é outro estudo. Por isso que a gente sempre fala, se agora o assunto entre eu e você, a divergência entre eu e você, é se esse dito profético é correto ou não, não adianta discutir mais. Porque cada um tem o quê? Fundamentos. Análises diferentes que a gente faz para ver se isso é certo e isso é correto. Agora, por exemplo, algum narrador dentro desse dito, dessa cadeia de transmissão, você fala que ele é confiável. Eu não vejo ele dessa forma. Posso falar que ele é confiável, mas eu vejo que ele é uma pessoa que tem pouca memória. Ou seja, não é uma pessoa que decora bem. Ele erra muito quando ele narra as narrativas e eu tenho essas e essas evidências. Aí tu pode falar para mim, mas essas evidências que tu tem, foi no fim da vida dele. Mas eu vou falar, não, tem também no início da vida. Vai surgir um debate que não vai ter fim, entenderam? Ele vai seguir com a opinião dele e eu vou seguir o que com a minha. Então não tem como eu falar o que é obrigar a ele a acreditar na minha análise e ele também me obrigar a acreditar o que naquilo que ele chegou, ou até onde ele chegou. Por isso que um dos maiores sábios muçulmanos, ele morreu em 487, Al-Ghassani, rahimahullah, ele fez uma palestra uma vez sobre um assunto de jurisprudência, e ele não é que nem qualquer pessoa. Ficou ali 2 horas falando sobre um assunto só. E no fim, que era para outra escola, ele fala, olha, tudo isso que eu falei, eu não falo que é verdade absoluta. Eu não falo que a verdade está comigo. Mas é isso que eu consegui analisar e encontrar e interpretar como certo. Olha a humildade. E uma das coisas que, por exemplo, me fez escolher a escola do Shafi'i, que ele fala uma coisa muito bonita quando ele debateu com Ibn Yunus, que é um grande sábio também. Eles debateram sobre um assunto e não concordaram no final. Isso que me fez eu aderir a essa escola. Ele fala olha para o irmão dele e fala, meu irmão, não é conveniente da nossa parte, mesmo a gente discutindo um com o outro, debatendo um com o outro, a gente continuar irmãos. Olha que palavra bonita. Não concordamos, mas a irmandade continua. Até o Dhahabi, quando ele viu isso, ele que narra isso no livro dele, a Sira, até quando eu li no livro, uma das coisas mais lindas que eu já vi, ele fala, o Dhahabi, isso mostra o que é o intelectual desse imã, desse sábio. E mostra também o respeito que ele tinha para os outros, a humildade dele, sabendo que a verdade estava com ele, que o mais correto estava com ele, mas mesmo assim vendo seu irmão que ficou bravo, triste, não concordou, ele quis ensinar um ensinamento para ele, falando mesmo que a gente diverge, sua irmandade sempre permanece. Nós dois somos muçulmanos.
Tu tem essa opinião, eu tenho essa, mas a Irmandade nunca morre. É uma interpretação diferente. Isso que a gente não consegue entender. No sentido geral, o ser humano. Como que o ser humano, se tu ensina para ele, isso acontece até com os alunos, infelizmente, do conhecimento. Tem um sheik que ensinou por ele com 20, 30 anos ensinando ele. Num assunto, por exemplo, ele erra. Faz uma fatwa errada. O sheik não vale nada. É um hipócrita. Não sabe nada de religião. A gente tem isso, ser humano. Ou seja, a gente lembra do erro. Se tem aqui 100 perguntas, ele acertou o que? 99 e errou uma. A gente vai lembrar dessa uma que ele errou. Aí ele errou aquela resposta. Esqueceu dos 99 acertos. Por isso até Sheikh Yusuf al-Qaradawi, rahimahullah, as pessoas às vezes contestam ele. Falam, olha, ele permitiu tirar o véu. Uma vez perguntaram para ele sobre... Ele estava num programa de televisão. Aí perguntaram para ele, as mulheres, as irmãs na França, são obrigadas a tirar o véu quando entram na escola. Ou seja, não deixam elas entrar com um véu. Aí ele falou o quê? Que é lícito elas tirarem um véu para entrar na escola para poder estudarem. Senão vão ter que ficar em casa, não vão poder estudar. Falou que isso é uma necessidade extrema e a Sharia a permite nessa situação que é extrema. Tem as pessoas. Ele errou. Olha esse bandido, inimigo de Deus. Olha as palavras. É dessa forma que falam com a pessoa. Um cara que fez um bem. Se tu vê os estudos que essa pessoa tem, se tu se juntar essas pessoas, se juntarem 1.000, 2.000 dessas pessoas, não faz nem 1% do trabalho dele. O que ele facilitou, beneficiou a nação? Mas tu viu só por causa desse erro. Errou, tudo bem. Não estou falando que ele está certo. Errou. Mas eu vou apagar tudo que ele fez de bom por causa de um erro que ele fez. Não consegue entender se a outra pessoa que tem o que? Um intelecto, uma pessoa sábia, o que quer falar? Eu acho que nessa parte o sheik o que se equivocou e não é uma necessidade extrema. Ela pode estudar, por exemplo, o que? Online. E na França tem estudo online, tu pode estudar dentro de casa. Não precisa ir na escola. Ou ela pode procurar outra escola para estudar, que não proíbe o uso do véu. Entendeu? Qualquer pessoa ciente ia pensar dessa forma. Só chamar o cara de inimigo de Deus, que não quer a religião de Deus, que é contra a religião de Deus. Tu viu o problema, como a gente fala de não seguir escola, de querer entender como quer, de achar que é do jeito que quer, é o entendimento dele, do sheik dele, traz esses desvios, irmãos e irmãs. Traz esses fanáticos que a gente vê em toda parte, esses extremistas, que o problema é que a pessoa que vê acha que é dessa forma o Islã, que é esse entendimento, que os muçulmanos são dessa forma, que é esse extremismo, como que trata as pessoas. Até se tu vê o Al-Hanafi, eles falam uma coisa bonita, eles falam no livro deles, Ibn Nujaym, fala, até quando você vai falar com não muçulmano, é preferível e aconselhável você chamar ele o quê? De não muçulmano, e não chamar ele o quê? De descrente. Respeite a educação, como Deus fala no Corão, وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا, e dizem para as pessoas belas palavras. Tu, chamando ele de descrente, tu vai facilitar para ele te escutar. Tu vai falar que esse cara aí não quer nem falar com ele. Seja educação, boa conduta nas palavras. Então eles falam, nos livros da Hanafiya, falam o quê? E é recomendado falar com eles as melhores palavras. Como o profeta agora, quando falava com as pessoas, falava, ô descrente, vem aqui. Ô incrédulo, vem aqui. Então é cada coisa, irmãos e irmãs, que Deus facilite para nós, facilite para todas as pessoas. Alguém foi alguma dúvida, não entendeu algo? Aqui, irmão, fiz a ablução e fui fazer a oração. Depois de algum tempo, a irmã falou que aquela água era impura. Se é uma pessoa de confiança
e tem certeza que aquela água é impura, você faz novamente o que é a ablução e faz a oração novamente. Aí você chama o que é isso no fiqh, na jurisprudência, quando você é notificado por uma pessoa que é confiável. Ou seja, uma pessoa confiável. E sabe o que está falando, ciente. E fala para ti, olha, essa água que tu fez a ablução, um cachorro tinha urinado nela, por exemplo. Ele fala para ti, eu vi. Mas não consegui te avisar a tempo, ou não sabia que tu tinha feito a ablução. Se ela te notificar e for uma pessoa ciente e sábia, você deve o quê? Aceitar esse conselho dela, ou seja, isso que ela falou, e fazer novamente o quê? A ablução e também o quê? Fazer a oração, é claro. Nessa situação que a irmã Maria o quê? Citou. Que a gente sabe que até na escola, a gente viu, acho que foi quando a gente falou sobre o jejum, você lembra? Quando vê al-hilal, a lua nova, se uma pessoa ciente e confiável avisar os muçulmanos que ele viu o que al-hilal, é aceito o que aquilo dessa pessoa, é aceito dessa pessoa. A gente citou isso aí. É um assunto que tem isso nos fundamentos da jurisprudência, estudamos isso. É interessante a pessoa saber. Ou seja, mesmo se for uma pessoa, é aceita. Mesmo se for uma pessoa, é aceita. Isso também é na escola do chefe aí. Também eles têm a mesma opinião. Se uma pessoa te avisar, ó, a água estava suja. Ou até falar, por exemplo, está fazendo a ablução. E tu acaba a ablução e a pessoa estava te observando. Fala para ti, olha, Ahmad, tu não lavou os braços. Tu que escuta esse irmão. Se ele é uma pessoa ciente, confiável, sabe que não é uma pessoa que fica brincando, mentindo, sempre fazendo palhaçada, né? Aí é outra coisa, mas uma pessoa séria. Falou, eu estava observando e você não fez o quê? Não lavou a mão. E tu vai notar também, por causa do quê? Não vai estar úmida. Nessa situação, é claro. Então, ninguém ficou com mais uma pergunta, não entendeu algo? Sintam-se à vontade. Aqui eu não vi nenhuma pergunta. Então, que Deus firme nossos corações na fé e abençoe a gente onde quer que a gente esteja. E facilite para nós a procura do conhecimento e facilite para nós a prática do conhecimento adquirido. E facilite para nós as boas ações e facilite para nós a prática das boas ações e aceita de nós as boas ações. E que Deus facilite para nós a entrada no paraíso em paz com os profetas, os mensageiros, os mártires, os verídicos, e também faça de nós misericórdia para as pessoas e não faça de nós castigo para as pessoas, e perdoe nossos pecados e tenha misericórdia da gente, e guie todas as pessoas à senda reta e firme nossos corações na senda reta. E afaste nossas faces do fogo do inferno, como afastou o Oriente do Ocidente, e não castigue a gente no túmulo. Amém. Sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Boa noite, irmãos e irmãs. Que Deus abençoe a todos. E até a próxima aula, inshallah.